Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. Eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque nosso convidado vai compartilhar aí suas estratégias, seus hábitos, suas rotinas, insights e muito mais. Aproveite já para você se inscrever, compartilhar, deixar seu like aí, seu comentário também do que a gente pode melhorar, do que você achou do episódio, sempre agrega muito valor. Bom, hoje eu tenho o prazer de bater um papo aqui com o Matheus Moraes, o primeiro profissional de cash game aqui do BGCast, então pela primeira vez está vendo alguém que é especializado e joga cash game profissionalmente. Ele que joga aí sobre o nick de Zinhão, é muito conhecido aí nas mesas. Hoje em dia ele enfrenta aí os stakes mid e high stakes, né, dentro do cash game. Além disso, ele é instrutor de Sensei Poker e da Card Room. Matheus, seja muito bem-vindo, meu parceiro, é um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que a gente vai gerar bastante valor aí para a galera. Obrigado por aceitar participar aqui e disponibilizar seu tempo. Pô, obrigado demais, Marcelo. Eu que agradeço. Gosto muito desse tipo de conteúdo. Acho que é muito importante para a comunidade, no geral, em todos os aspectos. Então, eu que agradeço mesmo, fico muito feliz e é um prazer participar. Pô, valeu, cara. Um dos meus entrevistados que indicou sua participação aqui, né? Eu tinha pouco conhecimento sobre você, depois eu passei a pesquisar ali, eu vi que você se envolve muito com a comunidade, você gera muito valor, né, cara? Achei sensacional. E esse cara foi o Luan Leonel, né? E até pelas palavras dele, ele falou assim, quando eu perguntei, as pessoas tinham agregado valor para ele nos últimos 12 meses, e ele falou assim, pô, com certeza o Zião, um cara que agregou, o que ele agregou para mim nos últimos tempos foi coisa de outro mundo, né, usando as falas dele. E eu quero iniciar com a pergunta que ele deixou para você, que ele comentou que você faz alguns estudos por conta, né, ele falou que seus estudos são um pouco diferenciados do que ele já tem visto ali, e eu queria saber de onde que vem essa ideia de fazer esses estudos diferenciados, diferentes. E como tem a pergunta que ele deixou, né? Como você tem a certeza que está dando certo esse tipo de estudo, né? O que é mais ou menos estudo? Conta aí um pouquinho para a gente, exemplifica e fala como você sabe e evidencia que isso está dando certo aí no seu dia a dia. Cara, muito legal, muito boa essa pergunta. Eu acho que é a parte principal do meu jogo, da minha história e da minha metodologia, né? Que é como eu abordo isso hoje em dia. Tudo surgiu com um cara que era coach da Run It Once, hoje em dia ele nem faz mais vídeos, o nome dele é Nick Howard. Hoje em dia ele tem um stable, né? Ele tem alguns jogadores jogando para ele vende alguns cursos, e aí ele começou com essa ideia de metodologia de fazer muita análise de database, e de entender o comportamento dos players, entender o comportamento do pool como um todo, entender como essas áreas se diferenciavam, e tentar simplificar as nossas ações, porque o poker é algo extremamente complexo, muito complexo, e que eu acredito que alguns jogadores talvez subestimem a estratégia do jogo e talvez tenham uma arrogância de achar que vão conseguir colocar em prática tudo que o jogo requer. Então, o poker é infinito, sempre vai ser. É impossível que algum humano consiga entender todas as nuances que ele tem e todas as diferenças estratégicas que ele tem. E eu vejo que a galera acaba mentindo para si mesmo, achando que vai conseguir aplicar tudo aquilo, que vai conseguir entender todas as nuances, e aquilo é muito confortável mentalmente para a pessoa. Não, eu estou estudando GTO, eu estou colocando em prática, essa mão faz isso X% das vezes, só que é algo que você nunca vai chegar perto, e com isso você vai acabar licando muito mais do que você deveria, e você mesmo vai se tornar totalmente explorável, e você vai errar tentando buscar a perfeição. Então, os estudos que o Nick faz e a metodologia que ele prega é basicamente tem como premissa primeiro, eu sou um humano, eu não vou conseguir dar conta disso, eu preciso simplificar, ponto. E aí depois a gente vai buscar tendências do pool, tendências de jogadores diferentes, e aí com essa simplificação a gente vai buscar usar mesmo solvers, usar muito Pio Solver para conseguir bolar uma estratégia que a gente consiga aplicar e que seja e que ao mesmo tempo talvez tente explorar alguma coisa ou outra quando der, né? Se não der, a gente vai buscar primeiro simplificar as nossas ações. Legal, isso você fala assim, E como você faz para estudar isso? Assim? Você pega a sua database e começa a olhar a galera? Como que é esse estudo assim, um pouquinho mais
Se você puder abrir, claro, assim, um pouquinho mais para a galera poder entender como ela pode fazer, como ela pode replicar ali no dia a dia dela. Tem tem um software que está muito acima dos outros. A gente tem lá softwares que vêm de tempos, né, que é o Poker Tracker e o Hold'em Manager para usar, mas tem um software novo, relativamente novo, porque eu uso ele faz mais de 2 anos já, 2 anos e meio, que é o Hand2Note, e ele é muito acima dos outros para isso. Então a gente pega o máximo de database que a gente conseguir, né, e analisa o pool como um todo, faz procura áreas do jogo em que o pool não age como ele deveria, né, e compara com as frequências do jogo optimal e compara com o que o jogo optimal deveria estar fazendo num todo, né, que, como eu falei, a gente não vai conseguir replicar ele sob nenhuma hipótese, mas então a gente consegue ter uma noção geral de leaks da população e aí a gente consegue simplificar e, ao mesmo tempo, explorar isso. Basicamente isso. Basicamente, a ideia não é jogar como um robô, como uma máquina, porque nós somos humanos, mas exato. A ideia é você entender onde que estão os erros dos outros humanos para você explorar isso. Exatamente isso. Trocando em miúdo, seria essa metodologia que você utiliza para fazer os seus estudos. Isso mesmo, completamente. Poxa, show de bola. Eu queria, assim, eu sempre trouxe jogadores de MTT aqui, até porque é o universo onde quando eu jogava, eu ia, e Cash Game, acho que você, por ser o primeiro, eu queria explorar um pouco isso, né? Eu quero iniciar, assim, olhando com a sua visão e saber quais as principais diferenças. Eu sei que você também atua dando coach aí para jogadores de MTT, não sei se você chega a jogar também, mas entre MTT e Cash Game no sentido de competências dos jogadores. Ou seja, o que o jogador de Cash mais necessita que, às vezes, o jogador de MTT nem tanto, Matheus? Então, só para responder, eu jogo, às vezes, MTT, gosto de jogar os lives, assim, então vou para os maiores BSOPs quando dá. E o Scoop eu até tinha me programado para jogar e acabei jogando poucos eventos agora. E quanto a competências, eu vejo, assim, que jogadores de MTT têm uma, não sei se característica ou se competência mesmo de... precisa ter uma competência maior em passar muito tempo na frente do computador e muito tempo hibernado ali, né? Jogadores de cash game já têm a necessidade de ter talvez uma vida mais maleável. Quanto a competências, eu acredito que jogadores de MTT têm mais facilidade em lidar com mais tipos de cenários diferentes, e o jogador de cash game é alguém que gosta de ir muito fundo em alguma coisa, ou seja, talvez um perfeccionismo maior pela parte dos jogadores de cash game. Quanto às habilidades que cada um tem ou deveria ter, eu acredito que muitos jogadores de MTT entram... É quase que natural você entrar um pouco iludido, entre aspas, com o Big Hit, né? Então, você quer muito, talvez as coisas um pouco mais a curto prazo, e o cash game é bem aquilo que os bons jogadores de MTT pregam, que é você ganhar aos poucos, você ganhar, talvez jogar torneios com pools menores e jogar nos dias que tem menos pools grandes, com menor variância. Então eu comecei jogando MTT, para quem não sabe. Então eu comecei jogando MTT em 2015, para um jogador aqui de Curitiba, Alex Gelinski, um grande amigo, um cara que me ajudou muito. Joguei 1 ano para ele, e aí eu fiquei up, peguei o dinheiro que tinha sobrado do deal e decidi jogar cash games. E ele falava isso, ele era um cara que gostava muito da competição, da parte de ganhar um torneio, era algo que movia muito ele. Falava, quando eu falei, né, comecei a comentar com ele, pô, tô a fim de jogar cash e tal, não sei o quê. Ele falou, porrazinho, meu negócio é ver blind subindo, ver gente caindo. Então tem muito disso, né, o desejo de você querer uma competição pelo fato de ganhar um torneio. E eu sempre tive, assim, sempre falava para ele, cara, eu tô preocupado com o meu ROI, quero saber quanto que é meu ROI, ficava fazendo, se jogar 1000 torneios com um buy-in de 20, tiver um ROI de 30%, eu ganho, sei lá, $6.000 por mês, fazia esse tipo de projeção, sabe? Então, eu sempre fui muito nisso, e o Cash Game te dá isso, te dá isso bem melhor, na minha opinião, né? Então, acabei fugindo um pouco da tua pergunta, mas acho que faz parte do contexto.
Não, mas isso que eu queria até perguntar para você, você acha que uma pessoa que está mais no início, eu sei que tem isso, né, cara, será que eu jogo MTT, será que eu jogo Cash, qual que é mais indicado para mim? E você tomaria uma decisão nesse sentido, pensando, cara, o que eu gosto de fazer? Eu gosto dessa sensação de ser o vencedor, eu gosto dessa sensação de constância. Talvez seria a melhor, tomar uma melhor decisão baseado em mais no perfil da pessoa, assim, talvez seria isso? Sim, eu acho que tem isso e também essa onda assim de muitos jogadores de MTT no Brasil surgiu porque o Brasil surgiu relativamente cedo e muitos jogadores tendo sucesso com torneios, né? E muitos desses jogadores eram bem novos. Se você for ver, assim, tipo, toda a galera que tá no topo começou muito cedo, até antes dos 18 anos, né? Coisa que teoricamente não poderia. Mas acaba surgindo muito cedo e são jogadores tipo, algo mais aventureiro. Não quero dizer que MTT seja algo mais aventureiro, mas eu comecei muito tarde, então eu tinha todo esse background de jogar já poker, de já ter flertado com ser profissional lá atrás, e aí quando eu decidi jogar mesmo, que foi com 25 anos, eu já tinha outra cabeça, eu já tinha uma cabeça assim de, cara, eu preciso fazer alguma coisa da vida, né, tinha acabado a faculdade, não tinha muita experiência, tipo, tinha alguns estágios, algumas coisas, mas falei, bom, vou tentar o poker, então eu vou buscar algo que seja mais seguro, entre aspas, vou buscar algo que seja mais constante, e aí acabou surgindo a oportunidade, né, de jogar MTT, porque é onde a gente tem mais oportunidade, mas aí, depois desse ano que eu já tinha experiência, eu falei, bom, com 26 anos eu preciso de algo mais assim, e aí eu acho que o Cash Game fez mais sentido para mim nesse momento. Pô, legal. E explorando essa questão das características que você navegou pelos dois mundos ali, eu queria saber, na sua opinião, qual a principal característica para se tornar um jogador vencedor no poker, independente da modalidade, independente se você quer cash game, se você vai jogar MTT ou qualquer outra coisa. Qual a principal característica que um jogador de poker tem que ter? Então, eu concordo muito com o Yuri, com o que ele falou aqui no teu podcast, que é curiosidade. Sou extremamente, extremamente, extremamente curioso, não consigo ficar com uma dúvida, então até vou falar isso quando a gente for falar de rotina, de estudo depois, mais profundamente, mas eu acho que a principal característica seria curiosidade, e eu gosto de uma palavra que o Nick, eu fiz um podcast com o Nick, né, para quem não sabe, faz pouco mais de um ano, uma semana, fiz um podcast com ele também, quando ele me entrevistou sobre essa parte da metodologia, e ele falou muito, uma coisa que abriu meus olhos, assim, que era uma coisa que eu tinha muito, que ele chama de self-awareness, né, que seria uma tradução para, basicamente, autoconhecimento. Então, acho que autoconhecimento, você ser extremamente honesto com você, e você se conhecer, e curiosidade e, obviamente, dedicação, né, trabalho duro, isso aí vai ser quase que todas as áreas, né? Você vai precisar trabalhar muito duro para se dar bem. Foi interessante, eu estou lendo o livro do Guardiola, não sei se você já leu, mas ele fala essa questão da curiosidade, né, cara? Ele é um cara que falou assim, cara, eu toda hora estou me questionando, tirando dúvidas, até onde que parece que já está tudo certo, o meu time está tudo bom, a gente está ganhando tudo, mas eu levanto questões. Será que isso não dá para fazer diferente? Será que isso está certo? Será que tem uma alternativa nova? É nesse contexto, você acha que o jogador de poker tem que ter isso, independente se está ganhando dinheiro ou não, ele tem que ficar se questionando se tem uma linha diferente, uma coisa melhor, ou seja, uma alternativa, um software mais novo que está no mercado. Ou seja, tem tantos contextos, né, cara? Em tudo, em todas as áreas, cara, em todas as áreas do que envolve o teu trabalho, seja fora das mesas, seja dentro das mesas, seja teu método de estudo, seja aquilo que você está fazendo que já dá certo, talvez possa ser mais certo, até em questões extra, como, por exemplo, sei lá, abrir um time, sobre dar coach, sobre jogar qual limite, sobre em qual site jogar, sobre qual tem o maior rake, sobre qual tem o menor rake. Então você tem que ser bom em tudo, em todas as áreas que envolvem o teu trabalho, né? Pô, legal. Mudando um pouquinho, você falou um pouco quando você terminou a faculdade, que você foi jogar poker e tudo mais, eu sei que você é formado em administração, correto? E eu acredito que a administração, pô, querendo ou não, se você é formado, você vai adquirindo várias competências ali nessa formação. E provavelmente eles te ajudaram muito a gerir a gerir melhor sua carreira, né? Você vê dessa maneira, você traz muita bagagem que você acabou adquirindo na administração, ou você acha, cara, pouco não tem nada a ver, nada do que eu aprendi lá eu coloco aqui,
Como que é isso para você? Como você vê esse link entre as duas coisas? Cara, bem interessante essa pergunta. Nunca tinha parado para pensar nisso. Eu não consigo diferenciar muito. Acredito que possa ser algo. Acredito que qualquer faculdade. Eu fiz um período de direito antes de mudar para administração, por isso que eu me formei relativamente velho, né, com 25. Não consigo ver tão bem a parte de gerir carreira. Tenho uma noção muito boa, por exemplo, de coisas como contabilidade, como administração financeira. Isso, acredito que, pensando assim, é algo que ajuda mesmo, uma noção boa de como administrar, de como CENIT, né, com bankroll, com gastos, assim. Então, eu sou um cara extremamente simples de gastos, né, não gasto, não tenho gastos supérfluos e o famoso balear, né, que a galera chama de espiusar mesmo dinheiro, assim, não sou um cara de fazer isso. Então, acho que essa noção, com certeza, foi algo que me ajudou. A parte de gestão talvez tenha ajudado também, mas eu não consigo ver tão claramente, assim. Seria mais a questão da contabilidade, de você gerir... Não em game, mas a questão do negócio acabou... Sim, talvez sim. você não vê porque é algo natural para você, porque você fez, mas... Exatamente. Olhando, eu queria comparar, que você deve conhecer muito bem, já trabalhou com muito jogador. É uma característica que o jogador de poker são poucos que tem, né, cara? Então, essa noção de entender de bankroll, entender o investimento, entender que o retorno não é igual a um emprego fixo, ou seja, como lidar como empresa seria mais ou menos essa ideia. Você acha que a administração pode ter te ajudado, então? Com certeza, com certeza. Muito boa essa pergunta, não tinha parado para pensar nisso, mas como, assim, como eu te falei, tudo vem num pacote, né? Então, eu fui me desenvolvendo, sei lá, como pessoa e passar do tempo, então, talvez seja uma coisa que pareça inerte, não sei se inerte é a palavra correta, inerte de mim, mas eu acho que faz bastante sentido que seja isso mesmo. E pensando um pouco nisso, olhando para o field, qual o principal erro da galera nesse sentido da gestão, cara, da gestão da carreira como um todo? O que você vê que a galera acaba pecando mais? Que seria uma dica para eles procurarem a desenvolver essa competência, procurar ajuda ou estudar alguma coisa nesse sentido, olhando aí esse tempo que você já tem no poker? Cara, eu acho que não só no poker, talvez no poker um pouco mais, isso seja mais fácil de você ver, porque a gente, desde que o poker começou, eu jogava lá atrás, assim, brincava e tentava me profissionalizar lá com 2008, 2009, e sempre teve aquele papo, né, que poker vai morrer, que poker online é isso, que poker online é aquilo. Então eu vejo até mais do que em outras áreas, mas na vida em todas as áreas eu vejo que as pessoas têm muita pressa das coisas darem certo. As pessoas têm uma ansiedade absurda e querem as coisas prontas para amanhã. Talvez, sei lá, pelo Brasil ter uma escola muito grande de empregos fixos, de emprego concursado, de coisa assim. Eu vejo que as pessoas não dão tempo para elas. Então, o cara começa hoje, ele quer estar ganhando dinheiro amanhã, como se ele tivesse um emprego. E, cara, o poker não é assim. O poker é quase que... Ele é extremamente parecido com o empreendedorismo. Então, você está abrindo uma empresa, você vai demorar para ganhar dinheiro, você vai ficar muito tempo sem ganhar nada, e não adianta você querer masterizar isso em pouco tempo, que não vai acontecer. Demora para você masterizar, e você vai ter um tempo que você vai capinar muito, vai ter que comer muito feijão com arroz, e eu vejo que as pessoas não dão esse tempo, as pessoas querem as coisas para agora, e talvez nessa ansiedade, né, de falar, pô, não sei se daqui 5 anos o poker ainda vai estar vivo, ou algumas outras besteiras desse tipo, e aí as pessoas são extremamente agressivas com o bankroll e acabam mentindo para si mesmas, sei lá, principalmente em torneio, eu vejo isso, que o cara ganhou um torneio lá, nossa, eu cravei o torneio XY. Cara, não quer dizer absolutamente nada, sabe? Tipo, você não é bom, porque eu gosto muito até de algumas coisas que eu vi o Bruno Volks falando, que não sou melhor amanhã, não sou melhor hoje porque eu ganhei um torneio ontem, sabe? Então, você vai construindo e as coisas vão dando tempo ao tempo, e você tem que seguir uma gestão de bankroll e subir no teu limite e ser muito sincero consigo, né? Aí vem a parte do autoconhecimento, de às vezes o cara começa a jogar, no cash game, os cara começa a jogar um limite novo, aí ele joga, sei lá, 10 mil mãos,
tem uma runada boa lá, ele acha que ele é o melhor do mundo, e aí ele vai jogar mais caro ainda, daí ele arrota, daí ele tem que voltar, então são coisas assim, bem... Essa sinceridade consigo mesmo, entender esse longo prazo, né? Esse famoso longo prazo que a gente sempre fala, mas não é respeitado, né? Só é falado, né? Todo mundo, eu faço minha jogada por longo prazo, eu lido como longo prazo, mas respeitar o tempo das coisas acontecerem. É um aprendizado novo quando você entra no poker, é uma profissão nova, né? Como eu gosto de linkar, não sei se você concorda comigo, quando você está no começo, jogando os limites ali, os micros, até os médios, você é o estagiário, cara. Uhum. Você não vai ver dinheiro, né? Assim, é claro que você pode ver dinheiro meio assim aleatório, né? Mas não quer dizer que aquilo representa a realidade, né? Acho bem legal essa visão. E uma coisa, cara, até você adiantou um pouquinho, né? Por já estar acompanhando o Backgroundcast aqui, eu sou fascinado por rotina, cara. Eu acho que eu sempre tento entender mais disso, por isso que é uma pergunta que eu sempre faço aqui. Eu uso muito para mim as respostas que acabam tendo. Na minha opinião, pelo menos, trabalhar na rotina é o que vai fazer a gente se destacar nas nossas áreas, né? O que a gente repete todos os dias. Primeiro, eu queria saber sua visão sobre isso, se você acha que... o que você acha de rotinas e se o que eu estou falando é besteira ou realmente faz sentido. Cara, gosto muito desse assunto também. Vejo como muito importante mesmo, em todos os aspectos, assim. Então, quando eu comecei no poker, um pouco antes de eu começar, quando eu já tinha decidido que eu ia tentar essa carreira, eu fiz o curso do Gabriel Goff, até já falei isso algumas vezes, que eu acho que ajuda bastante nesse aspecto. E, assim, sendo bem sincero, acho que tem várias coisas boas e várias coisas ruins também, que eu gosto de tocar sempre, não no curso dele ou nem nada, mas em você manter uma rotina, em que tipo de coisa você colocar na sua rotina. Então, de novo, eu vou tocar nesse aspecto que é de self-awareness, de autoconhecimento. Então, é um processo de você ir se conhecendo e de você entender o que vai te fazer melhor, né? O que vai ser melhor para você, que tipo de rotina vai ser melhor para você. E aí, a melhor maneira, na minha visão, de entender alguém, entendendo quais são as rotinas delas, né? O que ela faz, meio que vai ditar os resultados, quem ela é e tudo mais. Eu queria saber a sua. Como que é a sua rotina hoje em dia, a questão de jogar, instruir, estudar, aspectos off-poker, que às vezes a gente esquece de falar, mas são bem importantes. Uhum. Como você divide isso durante o dia, cara? Como que é um dia normal, uma semana normal do Matheus? Legal, muito legal, cara, essa pergunta. Até tava com alguma coisa na cabeça agora, acabei esquecendo o que eu ia falar. Cara, vou te pedir para repetir, pode? Para você repetir a pergunta, que aí talvez volte meu thought process aqui. Não, a ideia é como que você gerencia todas as partes do seu dia a dia, a questão de você ser jogador, ou seja, a questão das suas horas de grind, de estudo, a questão do seu off-poker, ou seja, todos os aspectos que envolvem um dia do Matheus ou uma semana do Matheus, como que está distribuído isso no dia a dia? Quais são suas rotinas, quais são as coisas que não podem faltar? Mais ou menos nessa linha, para você contar um pouquinho como que você gerencia seus dias. Muito legal. Eu acredito que o off-poker tem uma importância que talvez nesse aspecto a gente acabe subestimando um pouco, que foi um pouco do que aconteceu comigo. Então, logo depois que eu fiz o curso, eu comecei a entrar muito nesse aspecto. Eu sempre fui um cara muito organizado, então isso ajuda. Eu sou extremamente organizado, mas eu acho que isso tem um certo limite para mim, sabe? Então, além de eu ser extremamente organizado, eu gosto muito de testar as coisas. Então, eu já testei todas as rotinas possíveis que você possa imaginar. Acho que a única coisa que eu não testei foi o tal do sono polifásico lá que o Cani falou, mas eu acho que não serviria para mim. Então, a minha rotina consiste... na verdade, ela mudou muito durante esse ano, porque eu basicamente só jogava, né? Então, eu tinha uma rotina de... Era totalmente igual todos os dias. Estudava 2 horas por dia e grindava de 5 a 6 horas, todos os dias. De semana e final de semana, totalmente off de poker. A não ser quando eu jogava MTT, que eu era obrigado a jogar domingo. Isso era uma coisa que eu não gostava, assim. E aí, quando eu mudei para os cash games, eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Não me importa o quanto de EV eu vou perder. Não me importa se os jogos são melhores do domingo. Eu não vou jogar domingo. Domingo eu vou ficar com minha namorada, vou ficar com minha família, com meu afilhado, vou fazer churrasco, vou ficar com meus amigos, eu não vou jogar, vou ver meu Grêmio, eu sou apaixonado por futebol,
Então são as pequenas coisas que te fazem feliz, sabe? Vai depender muito. Às vezes a pessoa quer, agora eu vou ter uma rotina, eu vou jogar poker, eu tô começando, e aí o cara começa a tirar tudo que ele gosta da rotina, e aí ele vai ser infeliz, assim, sabe? Eu acho que é importante você saber mensurar, né? Obviamente você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas isso tem um limite, assim, na minha opinião, sabe? Porque, como a gente fala, a caminhada ela tem que ser prazerosa, né? Então, se a caminhada tem que ser prazerosa, você vai tirar a coisa que você mais gosta de fazer, de que é, sei lá, sair com os amigos, de ficar com a tua família, de, sei lá, assistir jogo de futebol, de praticar algum esporte. Se você abrir mão disso, cara, aí acho que perde o sentido, assim, pelo menos para mim, sabe? Então, a ideia que eu concordo já com você, já adiantando, é você listar as coisas que te dão prazer. Claro, listar a profissão, você tem que saber que você tem que dedicar várias horas para aquilo. Por isso que você escolhe a profissão. Acho que o jogador de poker escolheu aquilo porque ele gosta. Só que junto com isso tem outras áreas, né, cara? Listar tudo isso e depois se organizar numa agenda ali conforme você vai fazer. Igual você falou, né, cara? Eu não vou jogar domingo, porque eu gosto de fazer outras coisas, de família e tudo mais. Mas nos outros dias eu vou compensar trabalhando muito e tudo mais, para talvez nesse sentido. Então seria o caminho, mais ou menos, para a pessoa montar uma rotina ideal para ela, né? Rotina é uma coisa muito pessoal, né, cara? Muito pessoal. Então, falando até nesse aspecto, eu vi e até eu não cheguei a ler o Milagre da Manhã, lá que vocês falam bastante em todo que Mas você fez o do Goff, cara. O Goff então, é baseado naquilo. Sim, exatamente isso que eu ia falar aqui. Ele fala muito disso e basicamente o curso dele, né? Eu fui, cara, acho que segunda turma lá, foi bem no começo que eu fiz. E ele fala muita coisa baseada em muitos desses livros, né? Então já adianto ali que você perguntou, cara, eu sou terrível nesse aspecto, eu não leio nada assim, que eu acho que é um leak mesmo. Até gostaria de sentir mais prazer nisso, mas já tentei várias vezes, é algo que não me dá muito prazer. Pelo menos agora, assim, não que eu esteja fechado a não ter o hábito da leitura, que eu admiro quem tem, mas sei lá, é algo que não me faz tão bem assim. No momento, pelo menos, mas o Goff, ele pega várias coisas de vários livros muito bons que ele leu e coloca para o público, né, no curso dele. Então ele já falou muito disso, fala sobre a rotina de manhã. Eu já tentei fazer isso, até quando eu jogava torneio, eu gostava muito de pegar a resto da manhã, então eu acordava mais cedo, mas foi algo que eu percebi durante o tempo, assim, que tinha dois problemas para mim, o fato de acordar muito cedo. Me deixava muito ansioso quanto à hora que eu ia dormir. Então, acho que foi há 2 anos, eu tentei muito, pouco menos de 2 anos, eu estava na NL100 mais ou menos. Eu tentei muito fazer acordar às 6 horas da manhã, acordava às 6 horas, fazia tudo para ficar com o dia meio que livre. Mas, cara, eu vi algumas coisas interessantes nisso. Primeiro que eu ficava muito ansioso pelo fato de ir dormir, e à noite era algo que eu gostava muito de fazer, tipo, de assistir futebol, de fazer churrasco, de ficar ali na resenha no WhatsApp, sei lá, meia horinha com meus amigos dando risada no grupo, coisas básicas assim, sabe? E eu acabava perdendo isso para ter que acordar cedo, e isso me fazia muito ansioso, eu não conseguia dormir direito. Mesmo, sei lá, tomando melatonina, que eu gosto de tomar para dormir, coisas assim, não era algo que me fazia bem, eu acordava cansado, não conseguia produzir. E aí eu mudei um pouco e hoje eu dou muita prioridade pro meu sono, muita mesmo, tipo, durmo bastante, talvez até mais do que o indicado, mas para mim é uma coisa que funciona. Então, eu basicamente não coloco o despertador, assim, durmo um monte e aí eu não tenho, entre aspas, não tenho hora para acabar. Então, eram 2 tipos de pensamentos diferentes quanto à minha carreira. A primeira era uma coisa que eu quase que via como obrigação de ter hora para começar e hora para terminar, e hoje, assim, eu trabalho com muito prazer e às vezes passo, sei lá, tipo, não sei nem quantas horas eu trabalho num dia normal, mas gostando demais, assim, do que eu faço e, assim, desde que eu começo a trabalhar, eu tenho uma pequena meta, assim, de estudar, sei lá quantas horas, ou de dar meus coaches durante os dias, mas jogando, assim, é algo que eu estudo, passo o tempo ali e aí eu acabo trabalhando um monte, assim, sabe? Pô, que demais, cara. Foi uma discussão, na verdade, uma reflexão que eu estava tendo outro dia com uns amigos aqui, a questão de, cara, esses livros, esse tipo de coisa é muito legal, eu te passo um monte de coisa ali bacana, mas as pessoas acabam perdendo a individualidade, né? Entendendo o que funciona para ela. E até no coach eu trabalho muito isso, cara. É claro que os conceitos são muito importantes, mas não quer dizer que para mim vai funcionar acordar, porque igual eu falo, pô, é legal acordar 4, 5 horas da manhã, é bacana para quem funciona. Tem gente que não é legal.
Não sei se for acordar às 8, às 9, o importante é as ações que você faz com o tempo que você tem ali, né, cara? E as pessoas não levam essa individualidade, você tá falando, comprovando isso, né, cara? Pô, fiz o curso, é muito legal, muito bacana, mas, cara, para mim funciona dessa maneira. Eu preciso dormir bem e depois não importa quanto tempo que eu vou trabalhar. Isso é bem legal. Agora, pensando dentro dessa sua rotina, que às vezes não tem essa organização, igual você falou ali, de ter o horário certinho, mas o que não pode faltar, Matheus? Qual que é aquele quesito, assim, falar, cara, isso aqui eu tenho que fazer praticamente todo dia, porque isso me ajuda a performar melhor? Quais são os aspectos do seu dia a dia, assim, que aquela atividade que você faz, aquele planejamento, não sei, qualquer coisa que realmente sempre está presente no seu dia e que te ajuda a ter uma vantagem em cima aí da galera? Cara, acho que o principal seria a parte de dormir bem, que já faz parte, né, da rotina, então isso já falei. Não tem nada assim que seja muito importante. Eu tento praticar bastante a meditação, mas às vezes acabo negligenciando, e é uma coisa que eu gosto bastante. Mas eu acho que seria um pouco a parte de se sentir bem cumprindo, sendo sincero consigo mesmo, então logo vem o autoconhecimento. Como eu falei, minha rotina mudou durante esse ano, porque eu praticamente só jogava, né? E hoje em dia eu me organizei para dar a maioria dos meus coaches só na segunda-feira, então segunda-feira é onde eu acordo assim, acordo mais tarde, vou para academia tranquilo e dou ali de 4 a 5 coaches, que ainda é bastante trabalho, mas eu tiro ali segunda para um dia mais leve, de só da coach, sem muito compromisso. Aí na terça-feira eu ainda tenho que dar um coach, que é um coach do time, e aí eu tiro para pegar todas as dúvidas grossas assim que eu tenho. Então, tipo, todo novo projeto que eu tenho que começar, como por exemplo, preciso fazer um filtro novo lá no RentNode, que é algo trabalhoso, ou preciso rodar tipo muita tree no Pio, que vai ser algo massivo, então aquele estudo massivo que deixa a cabeça pesada, eu tiro isso tudo para fazer na terça-feira, tipo, estudo umas 6 horas, mais ou menos, na terça-feira, e aí na quarta-feira eu já começo a deixar algo mais leve, ainda dou um coach na quarta, normalmente, aí eu deixo algo mais leve, assim como um estudo de 3 horas, revendo várias coisas, e jogo, mas não jogo tanto, jogo ali de 3 a 4 horas, e aí na quinta e na sexta eu faço só um estudo mais leve, tipo de 1 hora e meia, às vezes 2 horas, e aí eu grindo bastante, assim, que são os melhores dias, né, pelo menos pro cash game, e aí grindo bastante, de quinta a sexta, assim, tipo, grindo bem sem ter hora para acabar, a não ser quinta-feira eu acabo tendo 1 hora para acabar, que é o dia que normalmente eu vou para casa da minha namorada, que eu durmo lá, e aí sexta-feira é o dia que eu realmente começo a grindar cedo e grindo, tipo, diversas horas. Sexta-noite é, tipo, o melhor dia pro cash game, é tipo domingo pros MTTs, eu considero, assim. E aí acabo sexta, assim, tipo, 10, 10 e meia, acabado, assim, mas com muita vontade já de entrar no final de semana. E eu sempre falo pra minha namorada que, sexta-feira gosto muito, assim, de sair com ela, tomar um chopp gelado e curtir, assim, comer o que eu quiser. E sábado, tipo, dormir até tarde sem ter nenhum compromisso, assim, nunca deixo, tipo, nenhum compromisso para sábado de manhã, para sábado de tarde. Então, mais ou menos assim que eu levo a vida. Pô, legal, cara. Você comentou uma coisa da quantidade de estudos, eu queria entrar um pouco nessa área, que eu vejo que é uma dificuldade grande, pelo menos com quem eu trabalho. E não, eu tinha dificuldade quando eu jogava, eu vejo que a da galera também é uma dificuldade bem bacana, que cara, como você gerencia quais assuntos você vai estudar durante a semana? Como que é isso para você? Eu vejo que as pessoas estudam as coisas muito aleatórias, pelo menos é uma opinião minha, não sei se você tem uma visão parecida, e eu queria saber como você faz para escolher os assuntos, como você faz para colocar aquilo ali, como que é esse gerenciamento dos assuntos que você vai estudar nessa terça-feira de 6 horas de estudos, nos outros dias que você estuda e tudo mais, como que é isso para você? Muito legal, cara, eu acho que essa visão que você tem é legal, eu concordo. Eu acho que tem muito problema disso, basicamente, com as pessoas que não têm masterizado muitas áreas. Então, o que eu fiz lá atrás, foi quando comecei a fazer os estudos do Nick, quando eu mudei para os cash games, que eu peguei... tiveram uns 3 períodos assim, cara, que eu basicamente parei para estudar. Então, acho que isso... Eu preciso falar disso para falar do contexto do hoje em dia. Quando eu comecei os cash games, que eu mudei da MTT para os cash games, eu jogava average buy-in de 20 a 25 MTTs, que já é legalzinho, e aí eu fui para os cash games e, cara, eu tava totalmente perdido, assim. Comecei a jogar NL10 e eu não via... Cara, eu não via para onde corria o baralho, assim. Falei, cara,
E eu já tinha visto, antes de mudar, uma entrevista até do Yuri, que é um amigo pessoal meu, dele falando no Mais EV, quando ele mudou dos MTTs para jogar High Stakes PLO e tal, ele falou, cara, Cash Game é muito mais difícil, e eu tinha essa ideia, conversei com o Alex Jelinski, que é um amigo, conversei com o Daniel Almeida, que é um amigo na época, também eles falaram assim, você tá louco de mudar pro Cash Game, cara, pô, troço muito diferente, muito complexo. Eu falei, cara, eu quero, tipo, me sinto que esse é o caminho correto. E aí, quando eu mudei, que eu não vi a cor, não vi a cor do baralho, eu parei e falei, cara, eu vou parar de estudar esse troço. Aí peguei o livro do Matthew Janda, que é o monstro da teoria, estudei, fiquei, cara, 2 meses, basicamente, só fazendo isso, peguei o livro dele, cara, eu construí, sei lá, umas 50 planilhas no Excel com todos os tipos de frequência para entender tudo da teoria. E aí, sim, eu tinha jogado um pouco, e aí sim eu falei, bom, agora eu vou para a prática. Aí eu joguei, eu já estava muito melhor, mas ainda faltava alguma coisa. E aí foi a época que eu conheci o Nick, tava jogando já, e aí quando eu conheci essa metodologia do Nick de fazer as databases, eu falei, cara, isso aqui tá muito certo, preciso disso. Aí eu parei de novo, fiz tudo que eu tinha que fazer, mais 1 mês, 2 meses, sei lá, fiz tudo que eu tinha que fazer, montei todo o meu background mesmo, todas as trees de PioSolver, todos os scripts de PioSolver, todos os reportes do Hand to Note que eu precisava, mais 1 milhão de planilhas, e aí fiquei imerso naquilo de novo, 2 meses sem jogar, e aí voltei a jogar, e aí as coisas começaram a decolar. E aí, quando você me pergunta sobre estudos, eu tenho esse background inteiro, assim. Então, quando surgem dúvidas sobre algum spot, por exemplo, pô, tô com dúvida aqui, não lembro, não sei se esse é o melhor spot ou se não é o melhor spot, tô vendo que aqui tem alguma coisa, aí eu me planejo, só anoto, falo, bom, terça eu vou fundo nisso aqui. Aí eu vou fundo nisso, e nos outros dias eu marco mãos para review mesmo, e revejo elas no PioSolver já com todo esse background, com toda essa fonte de estudo que eu montei, entendeu? Então eu tenho a database, eu tenho as frequências, eu tenho tudo que eu preciso eu já tenho, então eu só marco, vou lá e fico imerso nisso, basicamente, isso aí. Pô, que legal. Agora, pensando na galera que trabalha com você, que você acaba instruindo ali, normalmente qual é o maior erro nesse sentido, pessoal? Onde você vê que eles erram no quesito do que estudar, como estudar? Qual você vê que é o maior gap da galera nesse sentido? Eu acho que é não fazer a parte do teu background, da tua fonte de estudo, assim, de ficar realmente muito aleatório. Tipo, por exemplo, hoje eu vou estudar single raise de pod. Aí ele marca uma mão, vê lá, tipo, não tem noção de como seria o range GTO, daí ele roda uma tree aleatória no Pio, que não quer dizer muita coisa, ele não tem noção de como a população age na prática, ele não tem noção do GTO, ele não tem noção dos conceitos, e aí acaba sendo um estudo totalmente em vão. Então, você focar muito nos... Como é que é o nome? Nos fundamentos do negócio. Perfeito. No fundamento, na base, no alicerce, você tem que ter tudo isso, que aí mentalmente, você já se sente também muito seguro, né? Você fala, pô, eu tenho tudo aqui, cara. Não tenho mais nada. Pelo menos hoje em dia, não tem mais para onde ir. A gente tem o solver, a gente tem database, a gente tem, tipo, não tem mais o que você fazer. Você está fazendo tudo que é possível, né? Então, seria trabalhar muito forte nos fundamentos, muito forte. Quais são os fundamentos do jogador de poker, cara? Elenca aí uns 3, 4 que são essenciais para ele entender. O que ele tem que entender que é de fundamento do jogo? Do jogo, você disse. Do jogo. Entender. Isso aí é dica forte, hein, cara. Mas que assim, eu gosto de para quem pega isso fazer, né? Exatamente. Eu sei que assim, e eu não ligo de falar essas coisas, porque assim, eu recebo tipo 1 milhão de perguntas que são as mesmas, às vezes, no Instagram. Então eu vejo que o cara não viu nem meus destaques, entendeu? Então, porra, o mínimo, você tá lá, confia no cara, pô, vai ver o material que tem. Então eu não ligo de falar, porque quem estiver assistindo isso aqui, quem tá assistindo o Backgroundcast e quiser ir a fundo, esse cara merece, entendeu? Ele merece e ele vai ser um cara que vai fazer. Então eu acredito que os fundamentos seria a teoria, obviamente, você entender como funciona e as bases. Frequências são coisas que as pessoas não pensam, não entendem. MDF, frequência, basicamente MDF, frequência. Composição de ranges, e aí seria diferenças do MDA, que a gente chama, que seria Mass Database Analysis, com o MDF, né? Seria a diferença
das frequências de defesa optimal com o que acontece na prática. Então, basicamente seria estudar a teoria e estudar a prática, né? Isso aí trocado em frequências e composição de range. O poker é isso. Pô, que show, cara. Aí já tem dica, né? É só estudar, galera. É só ir a fundo. Só ir a fundo. Pô, show de bola. Agora, para chegar nesse nível, pô, hoje você joga aí os mid e bastante coisa de high stakes. Eu queria saber em questão assim, de porcentagens, Matheus, assim, quanto por cento é de estudo, cara, para ser um vencedor, um cara para chegar nesse nível? Quanto por cento foi de prática, olhando assim para o seu passado? Como que é isso? Então, como eu te falei, eu tive períodos imersos ali no estudo, né? E hoje em dia mesmo, eu te falei ali, minha rotina, eu estudo muito. Cara, eu acredito que tem uma vantagem para o estudo aí. Talvez 60-40 de estudo, talvez até um pouco mais. Acredito que isso. Isso no período todo, ou, por exemplo, no começo da carreira é um pouco mais ou um pouco menos, depois você estabiliza um pouco mais ou menos mesmo, ou essa constante de 60-40 desde o início? Acredito que no início uma diferença maior ainda, como eu te falei, peguei aqueles períodos só para estudar, então eu estudava muito e jogava pouco, então tipo 70-30 no começo, com certeza. Depois foi passando. É porque aí, assim, a gente vai chegando a níveis que você. Porque assim, não adianta você ficar lá grindando 1 milhão de mãos de NL10, NL25. O negócio é você subir os limites, né? O rake é mais alto, você não ganha dinheiro, então o meu objetivo sempre foi chegar pelo menos a NL100. E aí, quando eu cheguei na NL100, que aí a gente já começa a ganhar, tipo, você já conseguiria se sustentar muito bem no Brasil, né? Que já, sinceramente, já ganha um salário bem acima de salários normais, sim. Aí você já pode começar, e eu comecei a jogar um pouco mais, comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro e tal, mas mesmo assim eu mantinha uma rotina muito forte de estudos. Hoje em dia, eu como sou tarado por estudar, digamos assim, eu acho que eu ainda mantenho 60-40 para jogar, porque eu já estou jogando só NL500 hoje em dia. Mas como eu quero ainda chegar nos high stakes, eu vou... E que eu tenho muita dúvida ainda. Eu sei que tem muita coisa para melhorar, então isso é algo que me motiva demais, assim, de ver. Já estou vendo, tipo, um edge muito grande na NL500 mesmo. Tem um amigo que está jogando high stakes e nosebleeds já, que depois eu até vou falar mais dele, e a gente conversa e tal. Então, como eu sei que tem muito room for improvement, né, que a gente fala, tem muito ao que eu melhorar, eu ainda faço mais ou menos os 60-40 para jogar ou 70-30 de mais, tipo, jogando mais do que estudando, mas eu ainda estudo demais, assim, cara. Um pouco demais. Resgatando um pouquinho que você falou ali atrás, né, do Instagram, você falou que, pô, cara, eu faço muito material, às vezes eu respondo as mesmas perguntas, a pessoa nem olha os destaques que tá lá, então, para quem acompanha o Zion, pô, dá uma olhada nos destaques, vê se ele já não respondeu aquilo ali, né, cara, para facilitar um pouco a sua vida. Mas, cara, você tem essa necessidade que aí eu acho que eu tenho também de gerar valor de alguma maneira, né, de agregar para o pessoal no dia a dia. Pô, você acabou de dar dicas formidáveis aí, que você fala, cara, isso aí provavelmente é um pote de ouro, seguir isso que você acabou de falar. De onde vem essa vontade? Você falou que não é desde sempre, começou agora há pouco tempo, né, fazer esse trabalho, antes você só jogava. Como que nasce isso, cara? Como que nasce essa necessidade de você gerar valor ali para a galera, trazer um conteúdo? Eu vejo lá, acompanho, são coisas muito técnicas, dá para o cara aplicar no dia a dia. Eu queria saber como que nasce isso para você. Legal, muito boa essa pergunta. Acho que primeiro vem de que eu me inspiro muito nessas coisas. Eu acompanhei muitos materiais, diversos jogadores durante a minha caminhada e gosto bastante, por exemplo, de biografia, de filme biográfico, aquelas coisas que inspiram. Então, vem de duas coisas. A primeira de realmente gosto de estar nessa posição, de poder ajudar, me sinto muito feliz, me sinto importante na vida de alguém, isso é uma coisa que me beneficia. Então, não é algo altruísta, eu me beneficio disso também, eu tenho noção disso. Gosto de ajudar os caras que vão colocar isso em prática, os hard workers. Os preguiçosos eu não gosto muito de ajudar, assim, porque, pô, às vezes você vê ali o cara tá só querendo te sugar, querendo, tipo, te perguntar algum atalho absurdo, você fala, cara, pô, vai correr atrás um pouco, sabe? Cara, que é a fórmula mágica, né, cara? Isso é a maioria, né? Então eu sei que a minoria que realmente o cara que tá lá, que vai querer, vai se beneficiar disso, então isso me faz muito feliz. E a segunda é que eu gosto, eu tinha isso na cabeça, na verdade, desde sempre.
Eu sempre tive na cabeça, desde começando, eu vi, assim, alguns caras que influenciavam e falavam, cara, quando eu estiver nessa posição, que eu sabia que eu ia chegar lá, falei, cara, quando eu estiver nessa posição, quando eu tiver um currículo para tal, eu vou me expor e vou ajudar as pessoas. E aí, quando eu cheguei no momento que eu tinha já uma sample muito boa na NL200, que daí eu fui convidado para fazer parte do CC, falei, pô, agora é a hora de eu poder me mostrar para o mundo para poder ajudar as pessoas. E também, cara, algo que é muito importante é para fomentar o cash game. Então, isso é uma vontade que eu tenho, porque os MTTs são realmente a força maior no Brasil. Você vê que tem milhares de jogadores, temos jogadores excelentes aqui, e a prática do MTT ela é muito fomentada no Brasil, e eu acho excelente, né? Mas eu gostaria também que os cash games fossem mais respeitados, o cash game live no Brasil. Eu gostaria que as pessoas levassem mais o cash game, que as pessoas falassem mais do cash game. Eu acho natural que a mídia, né, seja mais os MTTs, assim como se você entrar em todas as mídias maiores, o poker vão falar, né? Porque é mais legal você falar do prêmio X que fulano ganhou, mas os cash games ficam um pouco de lado, e assim, com todo respeito a MTTs e tudo mais, mas o cash game é o poker na essência, assim, sabe? Então é o poker como ele começou, é o poker na sua essência, é o poker que tem menos variância, na minha opinião, é um caminho muito legal de você seguir, e o Brasil não fala muito disso. A gente já teve excelentes jogadores de cash game, e eles eram, por natureza, mais low profile, eram caras que não queriam se expor, e tá tudo bem. Mas eu acho que quando eu chego nessa posição, eu meio que não tenho escolha, assim, eu vejo que eu preciso fazer esse trabalho, que é algo que realmente eu sinto necessidade de fazer, e seria um desfavor à comunidade se eu não fizesse, sabe? Então eu sinto a obrigação de fazer, basicamente. Eu acho que eu concordo nessa questão que você está falando, a questão da mídia, realmente o MTT é muito mais vistoso, né? O cara que cravou, o cara que ganhou, aquela montanha de dinheiro, aí o troféu, o bracelete, tem isso. O cash game acaba não tendo. Você acha que o único obstáculo disso é a questão da mídia, de não ser explorado? Ou qual que é o problema de o cash game não ser tão explorado assim no dia a dia? Porque também tem muitos lados legais de explorar no cash game que dá para levar, né? Mas o que você acha que falta para ele ganhar uma notoriedade maior, assim? Sim, eu acho que talvez o fato de que é mais... No cash game, é impossível o jogador perdedor ser vencedor no longo prazo. Impossível, né? Porque a variância ela é muito menor do que nos MTTs. Os MTTs, eles têm algo mais parecido, né, com o esporte em si, de você ganhar o troféu, de ter o primeiro colocado, mas a maneira como o torneio funciona é de uma variância 1 milhão de vezes maior do que o do cash game, porque são vários fatores que vão te fazer. Então, mesmo jogadores recreativos, que não sejam lucrativos, eles conseguem ganhar, talvez, prêmios grandes e conseguem ganhar um torneio ou outro, e isso para o cara que sabe que não é tão bom, um cara que sabe que não é bom, é melhor, né, ele jogar isso. Mas o cash game também tem outras vertentes, que seria de você pode jogar durante um tempo menor, então o cara quer se divertir um pouco, o cara não tem muito tempo para jogar, ele joga um pouco e sai da mesa e tal. Só que tem esse problema de que realmente, se você não é bom, você vai ser dizimado rapidamente, assim, né? Então, talvez essa parte não seja legal. Mas eu estava até perguntando, esses dias eu fiz uma pesquisa ali no meu Instagram sobre o que é mais legal de assistir. Para as pessoas que têm menos conhecimento, acho, tipo, pessoa que não sabe quase zero de poker, eu acredito que uma mesa final valendo lá milhões seja muito nice. Tipo, Super High Roller, o cara vê lá Fedor Halls, Negriano, Dan Coleman, toda essa galera jogando lá, pô, o cara vai ganhar 10 milhões e tal, isso é muito nice. Mas o jogo, tecnicamente em si, se você for comparar os high stakes poker que passavam lá com FTs, cara, porra, eu já quando eu jogava MTT, eu achava muito mais legal ver cash games, por quê? Porque os caras estão 1000 blinds deep lá, pô, você vê um tribet pot, bet do Durn no Phil Ive, tipo, um blefe de $200 mil. Tipo, isso me parece muito mais atrativo do que você assistir um FT que o cara tem 8 blinds lá, tipo, all in call. Tipo, não me parece interessante, assim, de um ponto de vista, sabe? Foi concordando com você, o cara tá jogando um range lá de 7-5 off lá, dando 4-bet, não sei o que, todo atravessado, que no MTT hoje em dia, do alto nível, você não vê esse tipo de coisa, é raríssimo você ver algo desse tipo, Sim. né? Até porque em FTs, pelo fator ICM, você tem que realmente... Os jogos são muito tights e a técnica ela é muito forte nesse aspecto, mas
não é tão vistoso, digamos assim, né? Você vê, se eu tava assistindo aquele Triton Poker com o Paul Pua, cara, eu amo aquele cara, porque ele é um fish, né? Ele é um fish, só que ele é um fish agressivo. E ele sabe que ele é fish, só que ele sabe que ele tem muito dinheiro e ele põe os regs assim, tipo, o reg que vai jogar tipo com bankroll curto, ele sabe que tipo, ele põe os caras assim em spots que você vê que o cara tá totalmente desconfortável. Isso é puta animal, assim. Isso é legal, né, cara? Porque te tira daquele negócio lá, pô, só vou fazer o certinho aqui. Vem entrar num lado que eu sempre defendo hoje em dia. O poker continua sendo um jogo de pessoas, né, cara? Pô, totalmente, cara, totalmente. A pressão existe sempre. Claro, sempre vai existir. O animal. Assim, eu queria trazer mais um assunto aqui, que é a questão, de novo, pô, você joga hoje mid, high stakes, e acredito, para chegar até aí, pô, muitos obstáculos surgiram, né, Matheus, nesse meio tempo. Cara, qual o maior desses obstáculos você teve que superar até hoje, pensando na sua carreira de cash game, cara? Eu acho que é o maior obstáculo do jogador de pôquer, no geral, que é a incerteza, né? A incerteza de ganhos. Querendo ou não, nós somos humanos. Eu tenho, obviamente, uma veia mais empreendedora por optar estar nessa posição. Tenho uma condição familiar que me propôs que eu pudesse ter isso, então isso eu sou muito grato mesmo. Não sou rico, mas também não tive condições de ter casa, comida, roupa lavada durante esse tempo, e tinha um dinheiro de trabalho meu mesmo que eu mantive, mas mesmo assim a gente tem certeza do futuro, né? Porque eu lembro que eu passava muito, tive problemas de ansiedade por causa disso, de tentar vislumbrar, assim, falar, pô, cara, será que eu vou chegar lá? Será que eu vou, sei lá, no começo lá, meu objetivo era bater NL25 para conseguir viver. Depois, quando eu tava na NL100, eu comecei a ver muitos gráficos de jogadores e vi que todos tinham um rate baixo, assim, então você acaba se espelhando naquilo e falando, pô, cara, será que não é possível isso, né? Tipo, será que não é possível ter um rate maior que, sei lá, 2, 3 BB/100? É muito difícil, sei lá, um ou outro cara consegue, aí, tipo, você vai ver que, na verdade, é porque a galera não se esforça mesmo, né? Então, ainda continua sendo dependendo só de você, e aí passei, cara, minha namorada, né, foi, assim, de uma importância absurda nisso, absurda, ela é uma pessoa que, até falei para você, né, que precisava falar disso, e não é querendo puxar o saco da patroa, mas é porque é muito importante mesmo. No aspecto pessoal, assim, só para não alongar muito a resposta, eu sou filho de pais militares, né, então é totalmente focado na segurança do dinheiro e tudo isso. E minha namorada, a família dela era extremamente humilde, o pai dela é um cara extremamente humilde que saiu eu não sei se eu poderia falar isso, mas saiu realmente de boia fria para ter hoje uma empresa com 4, 5 sedes, uma empresa gigante, e ela me ensinou muito sobre isso. Assim, quando eu estava totalmente assim desacreditado, realmente ela sempre me apoiou, falou assim, tipo, pô, ela via meu esforço, né? Falava, amor, tô vendo tua dedicação, vai, eu seguro as pontas, o que você precisar, que não tenho dúvida que vai dar certo, sabe? Então, é isso. Interessante. Então, entender um pouquinho, o maior obstáculo foi talvez tirar essa sua criação da segurança, junto com a ajuda da sua namorada, provavelmente não tem essa mesma segurança. Se o pai dela é empreendedor, ela deve entender que o foco não é total segurança, é uma pessoa, não aventureiro, não sei qual é a palavra, mas é isso. E isso seria então o maior desafio que você enfrentou, essa mudancinha de chave de tirar essa questão da segurança para ser alguma coisa que é incerto, é claro que depende só de mim, eu sei que eu vou fazer acontecer, mas tem certeza disso ali, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Pô, você fez bem você fez muito bem essa junção dos dois aspectos. E assim, por exemplo, minha mãe, né, sempre teve muito pé atrás com isso, obviamente, assim, sempre me apoiou da maneira dela, mas sempre teve muitas dúvidas, né, e com razão, porque ela tinha preocupação comigo, com o meu futuro, né, e eu tive todas as oportunidade de fazer faculdade, oportunidade de estudar em colégio particular, em colégio bom, então eu falava, porra, por que você não arranja um trabalho numa multinacional, não vai fazer um trainee, não vai fazer uma coisa assim, pô, jogar poker e tal, e ao mesmo tempo, e aí a minha namorada conhecia, eu tinha exemplos, assim,
O Yuri, como eu falei, que foi um entrevistado aqui, né, que ganhou o bracelete agora, o Yuri é um amigo pessoal meu, conhecia ele de antes do poker, então eu tinha o exemplo, tipo, de um cara que eu conhecia, a gente se dava muito bem, a gente era muito parecido, ele era fenômeno em tudo que ele fazia, ele não vai falar isso, mas eu falo por ele, desde pequeno, assim, mas a gente sempre se deu muito bem, sempre foi parecido, então eu me espelhava, assim, falava, pô, cara, eu tinha esse exemplo dele, tinha um outro amigo meu de colégio, que também já jogava pôquer e já conseguia ser bem sucedido, que é o Shukitson, jogador de MTT, aqui de Curitiba também. E aí minha namorada, todo esse aspecto que eu tinha essas dúvidas, ela falava, amor, é assim mesmo. Meu pai, quando abriu empresa, ele trabalhava 24 horas por dia, ficou anos sem ver dinheiro. A mãe dela trabalhou de diarista para segurar as pontas e atrás de um sonho, né? Então, assim, eu tinha já condições melhores, por que eu não poderia fazer, né? Eu já tinha condições de fazer isso, então, pô, eu vou utilizar isso a meu favor, né? Ao invés de você ficar, não, pô, é porque eu tenho condição e não utilizar disso. Não, se eu, graças a Deus, tenho essa possibilidade, eu vou utilizar isso a meu favor, né? É o mínimo que eu posso fazer. É muito louco esse conflito interno, né, da segurança versus o arriscar aquilo ali. Cara, pô, já tô aqui, é só ir para frente, né? Mas é muito louco isso. Agora, pensando, olhando um pouco para o futuro, nessa questão de obstáculos também, imagino que você tem objetivos grandes aí, você já falou querer jogar os nosebleeds e tudo mais, acho que você comentou alguma coisa nesse sentido. E vão ter obstáculos daqui até lá, óbvio, né? E eu queria saber quais estratégias você costuma usar quando você se depara com algum obstáculo grande, assim? O que você busca para superar algum obstáculo? Quais são as ferramentas que você gosta de usar quando você se depara com algo mais complicado? Eu acho que curiosidade, né? De pesquisar muito, saber como é que funciona. Então, agora eu tenho contato com um jogador que é um cara mais experiente, ele é canadense, ele tá jogando já nos Blitz, ele já tá jogando 25-50, e eu converso muito com ele, e ele foi um cara que me ajudou muito nisso. Então, eu tenho, cara, eu não sei se eu tenho sorte nesse aspecto, ou se, sei lá, coincidências acompanham quem é curioso, quem faz um bom trabalho, que, por exemplo, nesse aspecto, pô, eu tenho uma namorada que tem um perfil absurdo, assim, de conseguir até ela, uma pessoa extremamente tranquila, uma pessoa que consegue fazer isso e que tem essa história de vida, não sei se é sorte, se é destino, não sei, cara, de ter isso, e agora, para bater esses obstáculos, né, eu acredito que, bom, para jogar mais caro, eu vou ter que ir vencendo cada limite, vou ter que ter um bankroll maior, vou ter que me desprender de alguns gastos, de alguns luxos que talvez eu pudesse simplesmente continuar jogando o que eu jogo e utilizar o dinheiro. Mas eu acho que, basicamente, você fazer o network é bem importante, você se aliar a pessoas boas, a pessoas que estejam junto com você. E estudar, né, cara? Trabalhar. Acho que não tem segredo, não. Show. Agora, olhando para o último ano, Matheus, me fala aí 3 pessoas que mais te influenciaram nesses últimos tempos, nesses últimos meses, cara. Legal. Eu tenho um parceiro de estudos que desde 2018, pouco antes, ele é brasileiro também, ele é meu sócio, então a gente está com um time de cash game, a gente tem 7 jogadores lá. O nome dele é Saulo Costa, ele tá jogando NL500 também. Ele é um moleque fenomenal, assim, que eu conheci, porque ele tinha um blog no Run It Once. Então, para quem quiser se espelhar, ele tem um blog no Run It Once quando ele começou jogando NL5, ele postou a carreira inteira dele. E ele virou agora, né, faz 15 dias ele virou coach do Run It Once também, entrou lá. Acredito que ele e o Pive sejam os únicos brasileiros de cash. O Pive quando jogava cash, e aí tem mais o Nicolau Villa-Lobos e o Gus Macho, que dão coach lá também. Então, o Saulo, que é o meu parceiro, meu sócio, o cara com quem eu discuto estratégias, não tem nem o que falar, ele sempre vai ter uma influência gigante sobre mim. O Nick, né, o Nick Howard, que foi um cara que me espelhei na metodologia dele, mandei um e-mail para ele falando, ele fez o podcast comigo, eu conheci ele em São Paulo pessoalmente,
a gente conseguiu trocando ideias e a gente tem um grupo lá no Skype também junto, é um cara que é fenômeno, assim, um cara fora da curva, assim, eu falo assim, o único cara que eu acho que, sei lá, se ele é superdotado, se ele é meio gênio, se ele é diferente, assim, cara, um cara diferente, um cara que me influenciou muito, e o Cedric, né, que é o nick dele é DJerico2, ele tá jogando até 2550 já, que é um cara que eu conheço há pouco tempo, assim, um pouco mais de um mês, mas ele foi o cara que mudou, assim, que me deu o shift, porque eu já tinha dado uns shotzinhos na NL500, eu jogava só NL200, e eu segui ele no Instagram, assim, a gente tem alguns amigos em comum, e aí ele me seguiu, a gente começou a trocar ideia, um cara extremamente gente boa, um cara com mindset absurdo, e um cara que eu achava muito difícil de jogar contra, eu achava ele, tipo, o melhor reg da NL500, e aí ele veio falar comigo e falou, cara, o que você tá fazendo jogando NL200? Você é burro? Tipo, vem jogar NL500, joga, tipo, você é bom, tipo, você é um dos melhores regs na 500, assim, tipo, você e o Saulo, ele falou pra mim, né? E assim, ele poderia ser totalmente egoísta e falar, pô, o cara é bom, não deixa ele jogar aqui, né? Ele tava jogando NL500 no momento. Ele já tinha, tipo, dado uns shots em high stakes e a NL500 já é high stakes, né? Mas high stakes, quando a gente fala, seria 5-10 pra cima. E aí ele falou, cara, venha jogar, eu tenho certeza que você bate, se você tem bankroll, joga. Daí ele me passou várias informações também dos stakes mais caros. Ele falou, cara, o negócio é não endeusar ninguém, tô batalhando com os eggs aqui, tá dando boa, então eu tenho todo esse background de trocar ideia com ele, então a confiança tá lá em cima, assim, não poderia estar mais confiante para conseguir fazer isso, assim, tendo todas essas pessoas do meu lado, e é isso. Pô, show. Agora a pergunta padrão aqui, Matheus, quem você gostaria de escutar aqui no BGCast? Cara, você já falou que escuta, quem que seria bacana eu trazer aqui e entender um pouquinho mais o background dele? Pode ser em inglês também? Cara, eu vou falhar nisso ali, cara. Falha minha. Isso daí eu não vou conseguir fazer, infelizmente. Ainda, cara, é só questão de tempo. Beleza. Não, acho que a primeira opção realmente seria o Saulo. Eu acho que ele é um cara que, além de tudo, merece estar aqui. Merece. Ele é bem. Na verdade, eu não posso considerar ele low profile, assim, porque ele expôs bastante da carreira dele desde o começo, como eu te falei no Run It Once. Mas ele é um cara que não tem tanta mídia, não busca isso mesmo. Ele até falei para ele fez um Instagram lá, fez alguns posts, mas ele acaba não postando muito. E ele é um moleque de ouro mesmo, assim, muito, muito diferenciado. E para ajudar, né, junto a fomentar os cash games e ouvir quem tá no topo, acho que o Saulo seria um cara muito legal de trazer aqui. Outro cara que seria legal, que eu falei até com o Luan, que não sei se eu posso falar dois, mas já tô me... Cara, já tô me metendo falando. A gente aqui fala 3, 4. O importante é eu saber, pô, quem são os caras que seria bacana trazer para cá. Eu falo pelo menos um, mas se tiver mais gente. Sim. O Luan você já entrevistou, também é outro cara que a convivência com ele ali, quando a gente virou sócio, né? Ele que também sócio na card, né? Que eu chamo. Tem um outro cara ali que é o cara que cuida só da parte da gestão, que é o Bruno Barreira, que seria legal de trazer aqui também. Provavelmente ele vai ter uma visão muito legal de gerenciar jogadores, essa parte aí, seria interessante. Eu acho que eles dois aí, e mais os caras, os gringos que eu falei, e você já entrevistou caras que eu já também falaria, tipo o Yuri, assim, com certeza. Acho que eles aí, cara, acho que principalmente hoje assim, o Saulo, acho que seria, cara. Pô, e legal esse negócio do Saulo, cara, pra quem joga Cash Game, deve ser um material extraordinário esses posts lá, né, cara? O crescimento todo, as dificuldades que tem, com certeza. Quem joga Cash aí, galera, pelo amor de Deus, grinda uma parada dessa. O histórico de 5 a 500, cara, muita coisa, cara. Muito. Gold mesmo, gold. Pô, legal. E que pergunta eu tenho que fazer pra esses caras? Caraca, cara. É porque eu tenho tanto contato com eles que eu acabo não sabendo, né? Mas eu acho que o que faria bem pra galera... Deixa eu pensar, cara. Eu acho... Pode falar. Eu ia falar, a ideia não é nem para você ficar sabendo. Às vezes é alguma informação que você fala, cara, pergunta isso para esse cara, porque é uma coisa que eu acho que é legal o pessoal ficar sabendo. Claro, se tiver uma curiosidade também que você não conheça deles, também é bacana, mas geralmente a gente conhece
e seria bacana nisso ali, pô, cara, ele tem que falar desse aspecto dele que pode agregar muito valor pro pessoal. Aham. Cara, eu acho que perguntar sobre a decisão de porquê, né? O porquê o poker, porquê o poker e o que você acha que o poker te trouxe de benefício, com uma visão assim de que a gente, eu falo isso porque às vezes eu e o Saulo a gente conversa do quanto o poker te abre os olhos para outras coisas da vida, sabe? Até eu vi o Yuri falando, não lembro se foi aqui ou se foi no Instagram, ele falando sobre emocional, assim, tipo, você vê, assim, às vezes fora do poker, coisas absurdas, assim, de pessoas, ou você vê pessoas dando opiniões sobre coisas que tem uma variância absurda, como, por exemplo, sei lá, um jogo de futebol, uma final, tipo, coisa assim, que eu sempre vejo, tipo, meme de um zoando o outro, sabe? Tipo, sei lá, um jogo foi pros pênaltis, lá, Palmeiras e Corinthians, aí o Corinthians ganha nos pênaltis, tipo, perderam isso, aquilo. Tipo, beleza, né? Pela zoação vale, mas, cara, você não tem noção do. Tipo, e aí o cara, sei lá, perde a cabeça do técnico por causa de uma derrota dessa. Tipo, cara, você tem noção da variância que é, tipo, um jogo entre dois times de alto nível, tipo, se perder nos pênaltis, tá ligado? Tipo, GG acontece, tá ligado? Tipo, coin flip total. Então, esse tipo de comportamento, assim, o que o poker te traz de conhecimento para você enfrentar problemas da vida melhor, assim, para você entender o mundo melhor? Pô, que demais, cara, achei essa pergunta legal. Eu queria saber de você, já que você perguntou, por que o poker, cara? Eu sempre, como eu te falei, eu sempre flertei com o poker, né? Via uma boa oportunidade de carreira, porque gosto muito. Já tentei lá atrás, tipo, quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu tentei. Tinha uma outra namorada que não era tão. Não me dava suporte, que acabou me botando para baixo, e aí eu era moleque mesmo, não tinha as credenciais necessárias. Então, eu acho que o poker, porque é uma carreira que me dá uma liberdade maior, sempre fui muito inquieto quanto a isso, de querer, por gostar, então, por gostar, por vislumbrar uma carreira que sabia que poderia dar muito certo financeiramente, e um lifestyle que até foi uma evolução, né? Tipo, do MTT você já tem um lifestyle melhor do que 99% das carreiras, né? Com uma liberdade grande, apesar de que quando você tá ali, você tá comitado em passar horas, mas... E aí o cash game ainda mais de ter uma liberdade de poder, pô, sei lá, vou pra praia hoje, hoje vou assistir, vou para Porto Alegre lá ver o jogo do Grêmio, coisas que... Então, esse lifestyle, acho que pesa muito também na escolha por essa profissão louca. Demais, cara, sensacional. E agora, para finalizar, a última pergunta. Por que valeu a pena estar aqui hoje, Matheus? Por que valeu a pena fazer esse papo, cara? Porque acho que, pô, você é um cara que gera valor demais pra galera, um cara que tem conhecimento para agregar, um papo de abrir a nossa cabeça, e acho que falar abertamente sobre a minha carreira vai me trazer muitos benefícios. Primeiro, de poder falar com você, de você me fazer umas perguntas de me abrir o olho para certas coisas, já me traz muito, já me gera muito valor. Eu posso gerar valor para os outros, posso fazer pessoas entenderem mais sobre a minha carreira, sobre o cash game, posso ajudar, e que eu gosto muito disso. Eu fiz já 3 entrevistas, né? A primeira foi com o Nick Howard, a segunda foi o podcast do Gordinho, e a terceira foi o Super Poker, a entrevista com o Rui Kalil. E quando eu recebo elogios, e, pô, eu gosto muito e gosto muito de falar. Eu acho que uma comunidade de qualquer coisa, ela se fortalece e ela sobrevive desse tipo de coisa. Então, pô, você jogar poker na tua casa para ganhar dinheiro só, tipo, isso não leva a lugar nenhum. Se a gente não puder ir para um BSOP, tomar uma cerveja, dar risada, se a gente não puder ir para um WSOP, o cara posta no Instagram, um torce pro outro, o brasileiro ganha bracelete, a gente faz o podcast aqui, o Gui faz o podcast do Super Poker. Porra, é isso que vale a pena da gente estar nesse meio, né? Senão, se cada um, cara, se ganhasse dinheiro na minha casa só e não é tão legal assim, né? Você tem que trocar conhecimento, você tem que viver a comunidade, tem que viver essa experiência. Então, para mim, isso aqui faz parte, e sempre que me convidarem para
para fazer, eu vou estar sempre apto, cara. Pode ter certeza. Pô, que animal, cara. Pô, obrigado. Agora eu só tenho que agradecer. Obrigado. É uma coisa que gerou vontade até de jogar um cash game, cara. Assim, hoje não é meu foco, mas eu com certeza, se eu jogasse, ia levantar isso aqui. Então, acho que você faz esse papel muito bem, cara, de trazer essa visão do cash game, algo que realmente eu concordo com você, tudo que você falou. Eu só tenho para agradecer, cara. Só tenho que agradecer. Realmente, muito valor foi gerado aqui, eu tenho certeza. Para mim, já pelo menos, já tive alguns insights. Eu vou anotando aqui enquanto vocês vão falando, então é algo animal. Obrigado, Matheus. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Tenho certeza que a galera vai adorar. E só gratidão, meu parceiro. Só tenho isso para te falar. Cara, igualmente, gratidão. Parabéns pelo trabalho. Continue, por favor. Você tem trazido os caras muito fera. Como eu falei, eu gosto muito disso. Assisto. Ainda não assisti todos, mas tem uma galera que eu não conheço, que eu não conhecia só de nome, assim, e quero muito assistir. Você só tem a aprender com esse tipo de coisa, e obrigado, gratidão demais também, velho. Tamo junto. Valeu, galera, é isso. Fica por aqui o Backgroundcast. Não esqueça aí de compartilhar, curtir, comentar, fazer aquilo tudo de praxe aí, porque ajuda a gente a trazer convidados nesse nível. Gratidão, obrigado e até a próxima.